Se você não se consagrar a Deus, você fica vazio. Você tem que ter o seu pote cheio de azeite. Para ter seu pote cheio de azeite, como a viúva pediu ao profeta para poder fazer um milagre e os potes da viúva tiveram muito azeite, isso significa que você tem que ter a unção de Deus na sua vida. Tem. É assim que você ouve na igreja evangélica. É desse jeito. Mas será que alguma coisa dessa metalinguística evangélica está de acordo realmente com o que está escrito, amado? Certeza absoluta que não. É por isso que nós lançamos esta série de vídeos. Você precisa ler de novo. Então, amadinha, mais um vídeo para nós dissertarmos aqui. E tem coisas mesmo que a pessoa precisa, sabe, ler de novo, amado. Entendo. E ler com atenção, minha vida. Com muita atenção. Quando o pastor faz uma pregação, ou quando você pega um estudo bíblico da igreja evangélica, você vê lá o que o pastor está escrevendo dele, Certo. E daqui a pouco você vê uma referência bíblica. Para você ler aquela referência bíblica e entender que o que o pastor está falando é a pura verdade. Só que isso é um engodo. Porque quando você ouve isso numa pregação, ou quando você lê isso no estudo, você está sendo induzido a acreditar no que o pastor está falando e não no contexto do que está escrito. Exatamente. Por isso é que nós lançamos esta série. Você precisa ler de novo. Então, quando você lê, não leia só um versículo. E até mesmo na igreja, quando o pastor pregar, você anota, mas em casa tu lê o contexto todo e você vai desmascará-lo. Não perante o público, você não vai fazer afronta a ninguém. Exatamente. Você vai desmascará-lo na sua consciência. Perfeito, Rubens. Porque essas coisas são internas, não são externas. Exatamente. Isso é para nós. De nada vai adiantar e vai ser agradável ao pai você chegar pro líder lá e desmascarar ele na frente de todo mundo. Não, isso aí não pode você fazer. Você vai ter a noção para si. Você não tem nem direito de fazer isso. Isso é contra a lei. Ainda mais na casa dele, né? Ainda mais de entrar num templo que pertence àquela instituição. Você não pode. Então nós falamos para você desmascará-lo no seu entendimento. Exatamente. Quando você pegar um estudo bíblico, que você vê ali a fala de quem escreveu com muitas linhas e embaixo uma referência da Bíblia, você pega a Bíblia, que é direito seu, e leia texto e contexto. Pega um pedaço ali sem saber de capítulo ou versículo, que isso não existe. Isso foi criado pela Igreja Católica. Então você lê um pedaço ali. E leia um tanto assim antes e segue depois um tanto mais ainda. Para você ver o contexto. Aí você vai desmascarar o autor desse estudo na sua mente, no seu entendimento. Você vai renovar o seu entendimento para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Pai na sua vida. Porque depois quem vai dar conta sozinho é você mesmo, no dia do julgamento. Não vai ter ninguém ali para... Não tem como falar assim, Deus, a mulher que tu me deste me enganou e eu comi do fruto proibido. Isso não colou para Adão, isso não vai colar para você. Mestre, o pastor que tu me deu me enganou e eu levei lá os dízimos, as ofertas, fiz as campanhas e agora estou aqui no inferno. Tipo assim, não vai colar. É tentar fazer o criador de bobo, né? Fazer ele de bobo. Ele não se faz de bobo e nem é escarnecido pelas pessoas, porque ele não se deixa escarnecer. Sim. Então, amada, vamos ler um pedacinho aqui sobre João. Deixa eu dar uma explicação para você, igual os pastores fazem, para você ler embaixo. Nem se um anjo do céu aparecer para fazer isso, você deve ir atrás. Certo. Tá certo? O que eu vou dizer para você é sobre a história de João que está aqui. João estava pregando no deserto e ele foi preso. Ele estava prestes a morrer, degolado, como presente de aniversário. Era um presente de aniversário, de costume da época era cortar a cabeça de alguém e dar de presente de aniversário. Certo. Então você já vai vendo como é que é o aniversário, né? As passagens de aniversário na Bíblia, tu vai vendo se são positivas ou negativas. Mas aí, amada, João Batista mandou discípulos dele até Messias para poder perguntar ao Messias se ele era o Elias que havia de vir ou se devia esperar outro. Então você conhece essa passagem, né? Tá, conheço. Então vamos ler daí em diante, que agora é melhor ler do que falar. Sim. Partindo eles
Peraí. E aconteceu que, acabando o Messias de dar instruções aos 12 discípulos, partiu para ensinar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Messias, enviou os seus discípulos até ele, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e verdes. Os cegos veem, os coxos andam, leprosos são limpos, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, pobres é anunciado o evangelho. Então você vê aí que essa passagem é muito conhecida. Muito. E bem-aventurado aquele que não escandalizar em mim. E partindo deles, começou Jesus a dizer às pessoas, aqui está turbas, né, a multidão, a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um mato agitado pelo vento? Sim. Foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas reais. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, um profeta. Vai ouvindo e prestando atenção. E digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu mensageiro. Aqui está anjo, mas é mensageiro, melahim na palavra. Que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulherem têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Cabe um parênteses. Fora do contexto aqui, gente, só para você entender. Os homens que o Messias gostava de ver e o que ele mais elogiou, dentre os nascidos de mulher não houve alguém tão grande como João Batista. Ele era muito simples, era como um mato balançando, que ninguém observa, não presta atenção, é uma coisa simples. Exatamente. E o que sai de saber hoje? Um pastor bem vestido que vai visitar a sua igreja? Cheio de diploma. Cheio de diploma, de PhD nisso, de doutorado naquilo e teologia naquilo outro. E a maioria deles enche a boca. Eu sou PhD em teologia, eu sou PhD em exegese, né? Que sai saber uma mulher muito bem vestida com roupas fantasiadas igual a árvore de Natal, que vai para esses templos suntuosos pregar por lá? O que saístes a ver? É isso que o Messias elogia? Então tem aqui um parênteses, né, amado? Certo. Aí segue, ó, olha aqui, vai prestando atenção, não perca o fio do miau. Os discípulos do João foram enviados por ele preso, prestes a morrer, degolado pela Salomé, aquela que dançou bonito lá para o rei, o rei adorou a dança da Salomé, tá certo? Ele está lá prestes a morrer, ele mandou discípulos ao Messias. E agora o Messias diz um testemunho mais maravilhoso do mundo. Muito o maior homem nascido de mulher. Então, gente, na sequência da narrativa, o Messias, respondendo aos discípulos de João, agora ele dá um testemunho a respeito do maior homem nascido de mulher, sem ser ele próprio, que é João Batista. O testemunho, então, nesse parênteses, mostra para você que João Batista era um cara simples, não era como os homens de hoje, nem as mulheres de hoje, com imposição de liderança religiosa, que se vestem na melhor forma possível e agem com muita sabedoria, com muita coisa para ser superior aos outros. Mas ele era inferior, ele era bem simples, vestia com roupa de camelo, vestia com cinturão, né? Alimentava-se de mel silvestre e gafanhoto. É um cara simples. Certo. Então o Messias elogiou muito essa coisa, porque o Messias também era simples. Então você vê uma diferença muito grande dos grandes pregadores de hoje, dos grandes pastores, né? É verdade. Aí vem o seguinte, amada. Mas o que fostes a ver um profeta? Sim, João Batista um profeta. E vos digo, muito mais do que profeta, porque é este a quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo. Anjo aqui não é anjo celestial, espiritual, ser entidade, é mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Aí vem, amada, e aí vem aqui uma coisa que é fundamental para a gente entender. Tá. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Tá. Então, gente, quem foi o último profeta? João o Batista, profeta mesmo de Deus. Não é quem fala. O Rubens é um profeta, eu falo. Mas nesse caso, o profeta que está se falando é homem enviado por Deus. Certo. João Batista foi um profeta. Aí então vem, ó. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. E o Messias fala igual Paulo, por quê? Porque todos os profetas e a lei profetizaram
até João. Certo. Tá certo? Uhum. Então, olha aqui. Olha para cá. Se todos os profetas e também a lei profetizaram até João, a lei de Moisés, é claro, o que hoje se fala que é profeta nessas igrejas? Uhum. Foi o Messias que falou que os profetas é quem? Samuel, Elias, Ezequiel, Exato. Daniel, Joel. Engraçado, né? Todos os profetas têm terminação com Euberite, pai de Baal. Canalice, né? Covardia, nomes blasfemados. Mas isso é assunto para outra hora, tá certo? Mas independente de ter blasfemado ou não, Malaquias, profeta, Sim. tá certo? Zacarias, profeta, Elias, profeta. Isaías, profeta. Então você tem profeta, Jeremias, profeta. Tem profeta que não acaba mais. Mas os profetas profetizaram, existiram até João. Daí em diante segue o anúncio do reino. João Batista fez a transição. Fez mesmo. E o Messias falou que os profetas, seguiram até João Batista, né? Então, se quem falou que os profetas duraram até João Batista foi o Messias, por que teu pastor, quem é teu líder, fica falando que tem profeta na igreja hoje? Tem pessoas que fazem orações, que falam, oradores. Mas não profeta na conotação de Jeremias. Porque eles querem dizer que é profeta na conotação dos antigos, amado. Entendi. E não é. Que está trazendo uma mensagem de Deus, uma coisa para o futuro, alguma coisa do tipo, né? Então, aqui, amadinho, eu quero parar num texto aqui, nós não lemos o texto áureo hoje. Certo. Que é esse, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha para cá, gente. Isso aqui é o texto áureo de hoje, a gente usa esse nome para você que é evangélico entender. Quando o Messias fala isso, ele está falando em relação a alguém. Você está entendendo ou não? Ó, tomai sobre vós o meu jugo. Certo. Não é o jugo do mundo? É assim que você aprendeu na igreja. Você aprendeu na igreja que é para tomar o jugo de Jesus e não do mundo. Certo. Mas você precisa ler de novo. Ler de novo. Então vem lá, o Messias está dizendo a respeito de João Batista, está dizendo que João Batista é o maior nascido de mulher, um cara simples, mas é o maior, né? Certo. E agora ele diz, porque desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderaram dele. Quem era o cara que começou a pregar as boas novas, gente? Foi quem? Foi João Batista. Mataram João Batista e tomaram a posição dele. E aí formaram um sistema religioso para levar as pessoas para o céu. Quem convencia as pessoas a largar o que tinha de ruim, lavar-se e sair limpo, era João Batista. Que ensinava também do outro lado do Jordão. Então batizar não é só jogar na água. Exatamente. Porque estava escrito naqueles dias, João Batista ensinava do outro lado do Jordão. Não era só no Rio. Sim. Mas João Batista começou a trazer umas boas novas. E agora o reino dos céus foi tomado por violência. E pessoas violentas se apoderaram dele. Do direito de levar as pessoas para o céu. Formaram uma equipe religiosa e botaram aquilo até os dias de hoje aí. Até os dias de hoje. Será que isso aí sumiu? Não, tá aí até Isso está aí até hoje. O Messias denunciou isso, gente. É preciso ler de novo. Então quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Está aqui, ó. Ele está falando em relação a quem? É verdade. Hã? É verdade. Te ensinaram errado, mas essa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos agora dar um repasse para você entender se não entendeu, porque você precisa ler de novo. Vamos ler de novo. Ler é alimentar. Vós sois limpos pela palavra que tenho ouvido. É incrível quando você lê tudo, né, Rubens? Você tem o entendimento do que está escrito. Do que está escrito. Então, se você pegar aqui, mas tem aqui umas epígrafes, ó, as 3 cidades impenitentes, ó, o jugo de Jesus, Jesus é Senhor do sábado. Não, passa por cima disso. Cara, isso não existe, botaram essa porcaria aqui para te escancarar a vida. Isso não existe na escritura. Você pode hoje com a internet pesquisar e ver que isso não existe. Isso é novo. E cada um que faz uma Bíblia coloca um epígrafe diferente. O Sermão do Monte. Jesus descendo o monte, parou no lugar plano e disse à multidão. Como é que o Sermão do Monte, se ele desceu? Você está no lugar plano, né? Então eles erram, eles colocam epígrafe errada, mentirosa, falsa. Então não vá atrás de epígrafe, que é o texto que você lê ali para nortear seu entendimento. Aquilo ali é um laço, tá certo? Não vá nesse laço. Vamos ler de novo aqui, amadinha, para o pessoal ver.
No capítulo 11, verso 1, eu estou citando para você que é evangélico, para quem não é evangélico, esquece isso. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali e ensinou e pregou nas cidades deles. E João, lá no cárcere e tal, ouvindo. Aí, depois disso, o Messias fala para ele sobre Elias que havia de vir, aquela coisa toda, sim, e elogia João Batista. E certo, fala: desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Tá certo? E depois ele fala: tomai, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Cansados do mundo. Oprimidos pelo mundo. Olha aqui o texto que antes. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei de quem? Vos aliviarei daqueles que tomaram o reino do céu à força desde os tempos de João Batista. Certo. Se você tem alguém desde o tempo de João Batista que está vivendo naquela vida, oprimido pelo sistema que agora criou uma religião, criou um sistema doutrinário para poder dominar o povo, tá certo? Sim. O Messias fala mais à frente: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não está falando que é do mundo igual na igreja evangélica. Não. Não fala que é oprimido pelo mundo. Aflições, ele mesmo disse. Quando o pastor falar para você meia hora e dizer assim: você está sendo oprimido porque você é um pecador, porque você está no mundo, você precisa vir para a igreja. Então você responde para o pastor: pastor, vamos ler de novo? É bom ler de novo. E ler aqui, ó. Você vai ver que a opressão que Jesus se refere é a opressão daquele povo que desde o tempo de João Batista, que matou João Batista, degolou João Batista e tomou dele a dialética dele de pregar as boas novas, sendo agora uma regra sobre regra, tomou doutrina sobre doutrina. Tomou o reino na força. Está aqui, ó. Desde os tempos de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderaram dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que você vê hoje na igreja, senão lei e profecia? A lei de Moisés para ir para o templo, ou seja, figura sacerdotal, prática de culto divino e santuário terrestre. Os 3 pilares que o Messias derrubou. Porque ele disse: há um altar do qual não tem direito de participar os que servem aos tabernáculos. Que altar é esse? Tá certo? O Messias. Que tabernáculo é esse? Templo, sacerdote e culto. Que Paulo condenou na carta aos Efésios. Então você vê aqui que o Messias está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, por aqueles que tomaram o reino do céu à força. Tá certo? E eu vos aliviarei de quem? Deles. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde. O que ele elogiou em João Batista logo aqui? A humildade. A humildade, tá certo? Aí você compara com os pastores de hoje, os grandes pregadores, tá certo? E encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Imagina você ter que ter para a igreja a vida toda, o dia que você não foi para a igreja, Jesus voltou e você se ferrou. É o que eles pregam. Mas você, amadinha, precisa ler de novo. Vamos ler de novo.